A prova do prejuízo não é condição para a declaração de nulidade. A parte não precisa fazer prova do prejuízo para que a nulidade seja declarada. Explico por quê. Faltando o ato sendo atípico, existe a nulidade e dentro dela, em seu interior, existe o prejuízo. O prejuízo já vem junto com a nulidade. A nulidade que vier, que surgir sem prejuízo, não é nulidade. Não é nulidade. Mas por que o prejuízo está na nulidade? Ele já está na nulidade. Por quê? Porque o legislador, ele não... se ele fez a previsão de que a falta de tal ato ou de tal formalidade ocasiona nulidade, foi por algum motivo. E o motivo só pode ser o de que o legislador entendeu que a falta daquele ato ocasiona nulidade. O legislador não iria brincar de nulidades. Se fizerem de forma errada, que seja errado, façam de novo. Por simples brincadeira. Não. Ele decidiu que a falta do ato ou a presença de um ato atípico gera nulidade, por uma razão. E a razão é que ele pressupôs que há prejuízo nesses casos. Então o prejuízo já vem com a nulidade. Por isso que não se deve exigir da parte que prove o prejuízo. Não, a parte só precisa provar, no caso de nulidade absoluta, que faltou um ato essencial do processo. E no caso de nulidade relativa, que faltou uma formalidade essencial de um ato essencial. E, conforme eu vou demonstrar adiante, quem tem que fazer prova não é a parte. O ônus da prova é do juiz. É o juiz, para não decretar a nulidade que foi alegada, ele precisa provar que não houve prejuízo. Por que o ônus da prova é do juiz e não da parte? Porque compete ao juiz manter a regularidade do processo. Foi ele que concordou, o juiz, que pactuou com que o ato atípico fosse realizado. Foi ele que concordou, que anuiu, que faltasse um ato no processo. Então, o ônus da prova é do juiz. O que eu estou dizendo contraria a jurisprudência. A jurisprudência diz que o ônus da prova é da parte, e a parte é quem deve provar o prejuízo. Mas a jurisprudência está equivocada. O que diz o artigo 563? Ele diz assim, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Ele vai na negativa, nenhum ato será declarado nulo, nenhum. Se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação. Esse artigo 563, ele não diz para ser reconhecida ou declarada a nulidade, será provado a existência, exige-se a prova de prejuízo. Não, ele não diz isso. Ele vai numa negativa. Por que ele vai numa negativa? Porque ele está dizendo assim, não se reconhece a nulidade se não for provada a inexistência de prejuízo. Então é necessário que o juiz prove, diante da demonstração de que houve uma nulidade, a alegação de nulidade, o juiz precisa
se precisa demonstrar que não houve prejuízo para poder não reconhecer aquela nulidade. Se o juiz não consegue provar que não houve prejuízo, a nulidade tem que ser reconhecida. Resumindo, eu tenho 3 razões, 3 motivos para esse tipo de conclusão. A primeira eu já expliquei. O legislador não publica as normas ao acaso, né, aleatoriamente. É por um motivo que ele disse que a falta de tal ato gera nulidade. O motivo é porque ele reconhece que há prejuízo na falta desses atos. A segunda é que a literalidade do artigo 563 não é no sentido de que o ato será declarado nulo se for provado prejuízo, não. O que ele está dizendo é: não será declarada a nulidade se for possível demonstrar que não houve prejuízo. Então a prova é de que necessária para não declarar a nulidade, a prova necessária é de que não houve prejuízo. E mais, uma terceira razão é que o legislador não exigiria a prova diabólica, a prova quase impossível, que é como é que vai se provar o prejuízo num processo em que um ato foi atípico. Na maioria das vezes não é possível, não tem como provar. Só haveria como provar se pudesse comparar o processo em que o ato atípico foi realizado com o processo em que o ato típico foi realizado. E isso é jurisdicionalmente inviável. Exigir essa prova, portanto, é inviável.